voltamos. Voltamos com o bate-papo político e retomando essa discussão aqui, essa análise trazida pelo jornalista Beto Almeida sobre a distribuição dos recursos do chamado orçamento secreto, que é o dinheiro do orçamento da União que é direcionado aos municípios brasileiros sem que haja a identificação da autoria dos pedidos das emendas parlamentares e também como foi gasto esse dinheiro. E jornalista Beto Almeida, você falava sobre essa reportagem do jornal O Estado de São Paulo, edição desta segunda-feira, que faz um paralelo aí entre as cidades brasileiras que receberam verbas do orçamento da União. E quanto mais privilégio, quanto mais articulação do parlamentar que representa esses municípios, mais dinheiro chega a determinada cidade. É o caso de Itauá, na região dos Inhamuns, que pelo volume de recursos se transformou nos últimos 2 anos em um verdadeiro canteiro de obras na região dos Inhamuns. E que a matéria tenta provar aquilo, Zeno, ao dizer o seguinte, que ao contrário do que disseram o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados ao Supremo Tribunal Federal, a distribuição deste chamado orçamento secreto não prioriza serviços essenciais. Prioriza exatamente o contrário, a conveniência política de alguns parlamentares. Só o exemplo que o jornal cita, que eu achei interessante, é o seguinte, ó. Como eu havia falado anteriormente, a União, por meio do orçamento secreto, o então relator Domingos Neto conseguiu aprovar a liberação de 151 milhões e 400 mil reais de verbas para Tauá, mas para Mombaça apenas 2 milhões e 900 mil reais. Lembrando que Mombaça não está o prefeito é do MDB e não está no esquema político do Domingos Neto. É como se o governo tivesse destinado, Luziano, R$ 2.606,14 para cada morador de Tauá, mas apenas R$ 67,12 para cada morador do município de Mombaça. Olha aí o distanciamento que existe na realidade e qual é o critério, como se fala, de prioridade entre um e outro, porque ambos vivem na mesma situação, enfrentam os mesmos índices de dificuldades, o IDH é muito parecido, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, na realidade, o que a matéria tenta provar é o seguinte, é que não há nenhum critério de distribuição, como foi justificado pelos presidentes da Câmara para a ministra Rosa Weber liberar o orçamento secreto. Aí tem um detalhe também, o seguinte, e hoje, como eu falei, o Supremo Tribunal Federal vai fazer exatamente uma análise, se mantém esse entendimento de ter essas verbas do orçamento, que o Congresso insiste que não é secreto, mas é, ou se vai realmente pedir mais clareza em relação a isso. A matéria aqui, o jornal, só para a gente deixar bem claro, procurou aqui, por exemplo, ouvir o Domingos Neto, que foi o relator do orçamento de 2020, e, de fato, não conseguiu retorno em relação a isso, tá? Mas mostra Beto, claramente essa dificuldade. E mostra outro aspecto, outro retrato nessa reportagem, né? Que aí mostra a força do deputado federal Domingos Neto, né? Ao conseguir 150 milhões de reais para o município de Itauá. Por isso que eu digo aqui, né? Itauá é um verdadeiro canteiro de obras, né? Porque 150 milhões de reais, tem. A população não deve ter motivos para queixas, né? Sobre o funcionamento dos serviços essenciais e também obras importantes, como por exemplo na limpeza pública, no destino do lixo, no abastecimento de água e, por ironia do destino, Tauá vem nos últimos 8 meses como no noticiário nacional em função do consumo de água salobra por comunidades rurais. Ou seja, Beto Almeida, se verdadeira essa informação de destinação de 151 milhões de reais, 141 milhões de reais para o município de Itauá, a população não tem do que reclamar. Você não está no orçamento. O orçamento está lá, estabelecendo claramente esse dinheiro de 141 milhões. Vamos fazer o seguinte, Alverne Lacerda, você que nos acompanha, é o nosso correspondente na região dos Inhamuns, pela Trici FM 106.5 em Itauá. Manda um relato pra gente aí, manda foto de pelo menos 10 obras que estão sendo realizadas com esse dinheiro, com essa montanha de recursos que, repito, Itauá se torna uma das cidades brasileiras mais privilegiadas no orçamento da União. Aliás, a matéria diz até aqui, em Canindé, por exemplo, diz outros políticos também reclamam de não conseguir resolver problemas em suas bases sem usar as emendas de relator.
Aí abre aspas aqui para citar o seguinte, ó. No ano passado, os moradores de Canindé estavam reclamando da falta de água. Eu fui falar com o então presidente da FUNASE, o coronel Giovanni Gomes da Silva, e ele me disse que não tinha como resolver, porque não tinha verba. E sugeriu que eu procurasse o relator geral Domingos Neto, que tinha 100 milhões de reais para a obra. A frase aqui, sabe de quem é? Do deputado Danilo Forte. Então, está aí o caminho para se resolver, pelo menos isso foi em 2020 e 2021. Mas hoje, Beto Almeida, tem também nessa pauta da semana, paralela a esse debate sobre o orçamento da União de 2022, orçamento secreto, tem também expectativa sobre a definição do volume de recursos que será utilizado nas eleições de 2022. É o fundo eleitoral que pode ser turbinado e chegar até 5 bilhões e 700 milhões de reais. Exatamente. Inclusive, é bom que se diga que esse valor tinha sido vetado pelo presidente Bolsonaro, e o que está para se discutir hoje é exatamente em relação à derrubada desse veto e o valor que vai prevalecer em relação ao que será definido como verba de campanha para 2022. Pode ter certeza, não vai ficar um pouco abaixo disso? Eu acho que vai, claro, mas também não vai ser algo assim tão abaixo, e a expectativa não vai ser assim de ter uma derrubada grande em relação a esse valor, não. Porque tem outro detalhe, além dessa questão do orçamento, é que a semana, como você disse, começa agitada pelo seguinte: hoje, o plenário da Câmara dos Deputados está analisando uma matéria que está tramitando há 3 décadas. A gente imagina assim, 3 décadas, 30 anos. Poxa, que matéria é essa que está nessa lista tão demorada, Luzenor? É exatamente... E virou prioridade hoje? E virou prioridade hoje. 30 anos depois. 30 anos depois. É exatamente o projeto de lei que tenta regulamentar os chamados jogos de azar no Brasil. A gente chama jogo de azar, mas nós estamos falando aqui dos bingos, dos cassinos, dos caça-níqueis, do jogo do bicho, todo tipo de aposta. Então tem essa sessão deliberativa para votar o regime de urgência. É bom que se diga, 30 anos tramitando, tem 5 anos de regime de urgência e está hoje para ser analisada na Câmara dos Deputados. Agora tem um detalhe, a bancada evangélica está contra, criando aí dificuldades, e imagine você, dizendo, a bancada da bala eu não entendi. Diz que é a favor da matéria, mas não quer liberar os bingos. Eu não entendo qual é o problema em relação à liberação dos bingos. O fato é, você é a favor da liberação dos bingos? Eu sou a favor da liberação dos jogos de azar. Sabe por quê, Luciano? Olha, qual é o argumento que se utiliza hoje para manter os jogos de azar proibidos? Qual é a diferença do jogo do bicho para uma lotérica? Nenhuma. É oficializada pela Caixa Econômica Federal. Você agora entrou no mesmo... A Caixa Econômica Federal pode. Ela faz exatamente o controle das chamadas loterias federais. Qual é a diferença, Luciano? Aí o argumento... Não faz diferença. Então eu acho o seguinte, vai gerar A diferença é que pela Caixa Econômica Federal o jogo é legalizado e o governo abocanha, né, uma boa parte desses recursos arrecadados com as loterias, então, né? E no caso de outros jogos, como o jogo do bicho e outros bingos aí, o governo não tem o controle para arrecadação dos tributos sobre essas atividades. Então eu creio que essa seja a diferença. E sabe qual é também, Luciano, o argumento? É porque se liberar esses jogos aí, os demais jogos, corre-se o risco de não ter o controle, que vai ter lavagem de dinheiro, lavagem do tráfico de drogas. Ora, então quer dizer que isso não vale para as lotéricas, mas vale para os demais jogos.